Esse é o Conectarte, mostrando para você as novidades do Festival Internacional do Folclore. Estamos na Feira do Livro, uma das novidades dessa edição, onde vamos conhecer o nosso querido Serginho, ele que vem lançar o seu livro. Esse pratense tem 17 anos e vai contar pra gente, então. Tudo bem, Serginho? Seja bem-vindo ao Conectarte. 17 anos e o primeiro livro lançado, né? Conta pra nós como isso aconteceu, né? As pessoas que estão em casa devem pensar assim: nossa, um menino tão jovem, já com um livro sendo lançado. Conta pra gente em que momento essa vontade surgiu na tua vida. Primeiramente, obrigado pelo convite, obrigado quem assiste. Essa necessidade de escrever surgiu da minha infância. Os meus pais, já quando eu era menor, tinham o costume de me contar histórias, fictícias ou não, como Cleópatra, Romeu e Julieta, Júlio César, histórias assim que se tornaram imortais entre a ação humana. Como eu sempre tive esse interesse, esse gosto que foi desenvolvido pela leitura, pela ação humana, como já acabei de dizer, eu acabei com o tempo administrando minhas leituras e a curiosidade acabou formulando a pergunta, que é o princípio primeiro de toda a escrita da filosofia de qualquer meio intelectual. Obviamente chegou algum momento em que eu me vi em condições de discordar de algum escritor. Com isso eu comecei a escrever pequenos textos, alguns protótipos de ensaios, contos, alguns poemas, e então eu comecei a decidir que eu talvez devesse começar a escrever não só como desabafo, mas sim como uma tentativa de responder às aflições que surgiam e também mostrar para os outros essas aflições que surgiam. Serginho, você acredita que contar histórias seja uma necessidade humana e que isso talvez permaneça até o ser humano permanecer nesse planeta? Eu acho que o ato de contar histórias, de transmitir sensações, porque a história ela acaba envolvendo questões morais, psicológicas, históricas e até naturais. Então a história ela acaba englobando uma diversidade de situações que são inerentes à atividade humana. E o ser humano ele não consegue viver sem negar o seu caráter totêmico. Ele tem que assumir uma série de conhecimentos, de dispositivos que devem um subir em cima do outro para que se desenvolva. O ser humano, a partir do momento em que ele negar a história, ele iria começar a negar todo o desenvolvimento que surgiu até então. E sobraria, logicamente, apenas o caos. É possível que a literatura passe por maus momentos, mas nunca a prática de transmitir histórias, de transmitir conhecimentos, e eu acredito que não haja meio para transmitir conhecimento melhor do que a história, esse tipo de arte jamais vai desaparecer. Quando a gente fala de história e da função de criar um livro, seja um romance, seja um roteiro para o cinema, seja um roteiro para o palco, a gente cai na questão da pesquisa. Muitas pessoas talvez não saibam que para cada parágrafo que você escreve, você precisa procurar referências na história, não é mesmo? Fala um pouquinho de como foi o processo da escrita do teu livro. Como é que foi a parte da pesquisa, como foi a parte intuitiva, como foi o processo e quanto tempo isso tudo levou? Bom, Agapito foi uma explosão de ideias que eu só pude perceber onde ele teve raízes semanas depois, talvez até algum mês ou dois que eu terminei de escrevê-lo. Bom, eu levei 2 semanas porque Agapito foi mais ou menos uma explosão de ideias. Foi uma reunião de diversos pensamentos que andavam rondando e eu percebi que houve 2 referências que não poderiam estar longe do livro, porque as questões morais que envolviam a obra eram muito próximas, que seriam Hamlet, eu poderia dizer Shakespeare em si, mas eu percebo que Agapito eu acabei escrevendo como um homem, não necessariamente em pé,
mas um homem que consegue perceber a loucura e a desordem que há na sociedade vigente. No caso de Shakespeare, quando escreveu Hamlet, era o Renascimento. Agora eu escrevi sobre o homem pós-moderno. Eu consegui perceber que Agapito é uma tentativa de atualizar Hamlet. E não apenas Hamlet, Shakespeare em geral, as obras dele, as questões morais, eu percebi uma familiaridade muito grande. E também Noite de Almirante, de Machado de Assis, que fala justamente essa questão imortal, que pode parecer bastante contemporânea, mais ou menos dessa saudade, essa incerteza hoje, por conta da distância entre casais. Noite de Almirante, de Machado de Assis, é um conto que dialoga muito bem com a distância. Eu acabei traduzindo Machado de Assis a Shakespeare e construindo mais ou menos a loucura permeando a saudade. Eu fiquei imaginando agora como estariam numa conversa Shakespeare né, e Machado proseando a respeito. Eu acho que quem ler o seu livro vai encontrar um pouquinho da conversa dos dois. Conta pra gente então, ok, o que eu encontro nessa obra? Qual é a história, num pequeno resumo do livro? Sem dar spoiler, né? Porque quem quiser vai ter que ler o livro. Não é exatamente spoiler, porque o livro começa já mais ou menos arremessando tudo o que aconteceu. Agapito é um paramilitar, ele está afiliado a movimentos aparentemente políticos, não se torna claro. Eu tentei fazer uma obra bastante hermética, que não entregue exatamente o que levou o Agapito a estar lá. Ele é noiva com uma mulher, e como ele era paramilitar, ele acaba sendo convocado a uma missão. Ele não tem alguma outra opção senão aceitar e ir com o coração sangrando, de certa forma. O tempo passa, 5 anos, e ele não tem sequer previsão de retorno. E os colegas de quarto dele, outros militares e até os próprios almirantes e afins começam a perceber que ele já não está mais conduzindo ações conforme ele deveria no seu cotidiano. E começam a deduzir que ele está enlouquecendo, que ele pode talvez ser uma bomba relógio, não só para ele, mas para as outras pessoas no navio, e começam a tentar reverter a ação. Eu não definiria exatamente Agapito como um livro que aconteçam muitas coisas. É mais uma situação. Agapito está louco e os personagens tentam reverter a loucura dele. Muito bem. Qual é a mensagem, Serginho, de um jovem de 17 anos para a juventude pratense no que tange a literatura, no que tange a correr atrás dos seus sonhos? Primeiro, que se deve ler. A gente vive num tempo em que a leitura meio que foi abandonada. Ainda existe uma literatura magnífica no Brasil, mas simplesmente ela passou a ser uma parte secundária da nossa cultura, sendo que o Brasil já foi palco de diversos movimentos que estavam surgindo na Europa. Então o Brasil tem uma literatura muito rica e isso não pode se perder. Os jovens, enquanto leitores, sempre foram líderes de diversos movimentos políticos. Dom Pedro II, por exemplo, assumiu o trono com 14 anos e teve uma instrução magnífica, simplesmente filosófica e literária. Eu acredito que o contato com a literatura não deve ser feita exatamente para escrever, mas a literatura ela abrange temas que são eternos, certo? Angústias que nunca vão terminar para o homem. E a leitura ela simplesmente guia e debate sobre isso de uma forma magistral. Eu acredito que essa prática não deveria nunca ter sido abandonada, porque a gente percebe que os debates políticos, filosóficos têm se tornado cada vez mais fracos. E acho que é justamente porque o homem tem, e principalmente os jovens, têm decidido abandonar essas tendências e essas questões. A minha única recomendação é que leiam, não necessariamente para escrever, mas porque a leitura ela complementa a níveis infinitos no espírito do homem.
Que maravilha! Nós do Conectar te desejamos sucesso. Desejamos que essa seja a primeira de muitas feiras do livro, a primeira de muitas obras. É muito bom ver que a nossa cidade tem escritores jovens e que tem coragem de colocar no mundo a sua obra. Parabéns, Serginho, muito obrigada pela sua participação. Obrigado. Agradeço muito por terem perdido um pouco do tempo para me entrevistar e também quem estiver do outro lado para me ouvir. Muito obrigado. Não é perda de tempo, é investimento. Esse é o Conectar-te, conferindo tudo de bom que acontece nessa semana maravilhosa em que Nova Prata respira e transpira a arte. Se conecta! E o Conectar-te segue mostrando para você tudo de bom que Nova Prata tem. Quando se fala de Feira do Livro, se fala de livreiros que estão expondo aqui. Então temos livreiros de Nova Prata, falamos do Mundo Mix Bazar, estamos falando então com a Charlene. Tudo bem, Charlene? Feira de Nova Prata, Festival Internacional do Folclore. Como é estar numa feira, num evento desse tamanho? É sempre muito gratificante estar na Feira do Livro aqui em Nova Prata, sempre foi ótima. Fazem 12 anos que eu faço feira aqui e é sempre surpreendente. Muito bom vender livro e o pessoal colabora muito, o pessoal gosta muito de ler em Nova Prata e o pessoal incentiva tudo isso. Então, para nós, como livreiro da cidade, é maravilhoso. Conta pra gente um pouquinho do que é ser um livreiro, porque é uma tarefa um pouco distinta das demais, né? Que envolve o sonho, o lúdico, é uma ponte entre o autor e o leitor. Conta pra gente como é que é esse processo. Na verdade, a gente tem que estar sempre procurando uma coisa a mais, né? Que livro faz a gente tornar os nossos sonhos, né? Então a gente vai no livro e procura tudo aquilo que a gente não consegue e o livro transforma isso. Então a gente tem que estar sempre a milhão para procurar novidades e sempre saber o que o cliente quer. A gente tem que primeiro entender o que o cliente está passando para poder indicar. Então isso é ótimo, porque cada vez que chega livro a gente tem que, no mínimo, ler todas as sinopses para saber indicar, né? E quando tem criança, principalmente, é muito bom a gente ver as crianças gostando de ler e acreditando, e eles vêm lá na loja e dizem, te achar, que livro eu vou ler agora? Então é maravilhoso, é ótimo. Quando a gente fala dessa geração, essa moçada, eles são muito dinâmicos, muito voláteis, eles têm acesso à informação na ponta dos dedos. Qual é a mudança de comportamento que você percebeu nos últimos 10 anos, por exemplo? Vamos botar assim, ó, em questão de 4 anos pra cá, o livro ele deu uma paradinha, tá? Mas aí a gente soube voltar ao bom livro, de que maneira? Fazendo com que a criança pegue um livro que ela goste de ler, que chame a atenção. Então eu sempre procuro identificar o que a criança quer, o que o jovem quer no momento e dar um livro para ele. Né? Então, do mesmo jeito que ele vai ter na internet, vai ter nesses canais todos, ele tem no livro também. Então só tem que identificar o que eles estão passando naquele momento. E aí eles voltam a ler e nos procuram para ler mais. É preciso uma grande conexão com o público, né? São tempos em que a gente precisa identificar qual é o movimento que acontece, é um movimento coletivo, né? E então, qual é a sua mensagem para quem está em casa nos vendo? Quando a gente fala de literatura, a gente fala de arte. Qual é a tua mensagem para a moçada aí? Especialmente porque temos lançamento pratense, né? Com certeza, ainda hoje a gente teve o Serginho, que é um adolescente. Ele cresceu dentro da minha livraria, é maravilhoso isso. E a mensagem que eu tenho é assim, ó, nos procurem para ver que livro bom existe muito. E no momento que vocês começarem a gostar de ler, não para nunca mais. Vira um livro de cabeceira. Vira aquela hora da leitura antes de dormir sempre, é fantástico. É uma coisa que no dia a dia a gente não tem, mas dentro do livro a gente tem tudo, a gente pode tudo. Que maravilha, muito obrigada, Charlene. E a gente sempre diz, experimente, por que não? Venha, deleite-se, vá experimentar o que o livro tem de bom para você. Esse é o Conectar-te, mostrando tudo na Feira do Livro de Nova Prata, é o Festival Internacional do Folclore. E o Conectar-te agora mostra para vocês um pouquinho mais da Feira de Artesanato, mais uma das atrações do Festival Internacional de Folclore de Nova Prata. Vem com a gente!
Start vem conhecer a mostra de artesanato que reúne artesãos de toda a região. Mais uma explosão de arte aqui nas maiores demonstrações. Nós temos vários segmentos, temos pintura, temos arte em vários materiais que são novidade. Venha conferir, confere aí as imagens que nós salvamos para você.